Gente, eu já tenho aqui comigo ela, Amanda Carvalho, que é uma menina, mulher incrível, guerreira demais, que tem um filho muito especial, para lá de especial, e ela sempre tem sido uma figura importante para a gente ter essa visão da mãe atípica, da mãe que lida com a criança, com o filho deficiente, com o filho que tem necessidades especiais, com o filho neurodivergente. Enfim, ela está aqui para falar como mãe e esse é o nosso grande interesse. Boa tarde, Amandinha. Boa tarde, Bruninho. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer imenso estar aqui na TFM. Mais uma vez, né, falando de um assunto tão importante que é a luta das pessoas com deficiência e sua família. Né? Porque quando nós falamos sobre a neurodivergência, sobre o autismo, sobre a deficiência em si, isso tem muitas camadas, inclusive a pessoa que está ali por trás, que no geral é a mãe, é o pai, é uma tia, né? São os familiares mais próximos e todas as dificuldades que isso envolve. E claro, isso envolve toda a família e aí que entra o poder público, né? As suas ferramentas públicas e é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre esse papel importante. É isso, a gente sabe também, Amanda, que você foi candidata, inclusive, né? Representando essa pauta como uma das pautas suas. E na última eleição, você foi candidata, isso é muito importante. A gente entende que as mulheres elas precisam ocupar esses espaços por toda a sensibilidade que tem, por toda a visão de mundo que tem. Então a gente espera que num futuro, né, muitas mulheres como você venham ocupar espaços de poder nessa cidade, porque eu acredito que a cidade vai melhorar. Eu acredito muito no poder das mulheres. Na última eleição eu vim como candidata a vereadora, uma das mais novas da cidade, né, com 22 anos. E o que me motivou a entrar no ramo político, especificamente foi majoritariamente a minha luta, né, toda a dificuldade que eu passava, porque eu, enquanto mãe, não me sentia representada e eu sentia que eu não tinha uma voz lá dentro que gritasse à altura do que eu precisava esbravejar. Então, eu entrei na política, não com interesse de cargo, com interesse de quaisquer privilégios que isso viesse a me trazer, senão a uma vantagem social, né, que isso poderia trazer, trazendo políticas públicas e dando voz a essas pessoas que historicamente sempre foram silenciadas e vistas como algo pejorativo, como pessoas incapazes de terem sua própria autonomia, quando na verdade o maior obstáculo dentro da deficiência são as falhas do sistema público, uma saúde que não é de qualidade, uma educação que não tem pessoas capacitadas e especializadas, e foi por isso que eu entrei na política. E eu quero justamente hoje falar sobre essas dificuldades, que elas vêm se arrastando por anos, né? E hoje, aqui em Teresópolis, nós temos 21 vereadores dentro da Câmara Legislativa, nós temos um governo, e eu falando como mãe, tá? E como uma pessoa que entrou no setor político, e eu acredito que eu tenho total lugar de fala para falar sobre isso, que hoje nós temos 21 vereadores dentro da Câmara Legislativa que, ironicamente ou não, pensam de forma igual. Os projetos, eles são votados com unanimidade e existem coisas que a gente vê ali que são tratados de forma paliativa há tanto tempo e essas dificuldades elas não diminuem. Por quê? Existe uma falha. Claro que eu acredito que existe uma falha do eleitor que vota nas mesmas figuras e a gente não vê mudança, porque nós temos vereadores que estão aí no legislativo para mais de 2 mandatos e não tem tantos projetos efetivos assim, mas mais do que isso. Eu vejo que quando a gente se propõe a entrar em um cargo público, assim como eu me propus a entrar em um cargo público, nós temos que estar cientes de que nós estamos ali para servir o povo e não para se beneficiar dele, né? Verdade. Amanda, se pessoas boas, se pessoas de bem não ocuparem o espaço na política, são esses caras que vão continuar, né, ocupando o espaço. Então há um trabalho contínuo para que as pessoas não votem, para que as pessoas não exerçam a cidadania através do voto, e isso beneficia exatamente esses caras. Teresópolis tem um problema muito grande, a gente tem um número imenso de inadimplentes, um número ainda mais gigantesco de gente que vota nulo e branco, e o resultado é um direito da pessoa. Sim. Mas são essas pessoas que exatamente definem as eleições, porque elas permitem que aqueles que vendem o voto, que aqueles que barganham o voto com um carguinho, com emprego e outras coisas mais, garantam os políticos desse país no poder. É lamentável isso. Mas vamos ao que interessa, ao que mais interessa. Você, como mãe, tem acompanhado as iniciativas do atual governo. Sim. Nós sabemos que há anos
se é que algum dia esse município teve algum programa, algum planejamento, algum tipo de trabalho específico voltado para a área daqueles que mais precisam, que são pessoas em situação de deficiência, neurodivergentes, autistas e tal. Mas esse governo ele sinaliza, pelo menos nos 10 meses que está no poder, de fazer alguns investimentos. Nós temos alguns investimentos já em curso. Um deles é o centro terapêutico, a casa do autista, que eu não sei muito bem como é que está funcionando, e aí ninguém melhor do que uma mãe para poder falar sobre isso. Como você avalia essas iniciativas, esse programa nesses primeiros 10, 11 meses de governo, e o que você ouve das mães? Está dando certo? Sim. Tem o passaporte azul, que é uma outra medida que o prefeito lançou, que num primeiro momento eu acho a ideia muito positiva, você democratizar esses espaços que são importantes para o neurodivergente ter acesso, né? Então eu gostaria que você falasse como mãe e o que você ouve das mães. Sim. Como é que está essa avaliação dessas iniciativas? Teresópolis, como o nosso país como um todo, planejamento é uma palavra muito forte. A gente vem dando aquele jeitinho brasileiro, que é quase uma cultura do brasileiro dar aquele jeitinho. E eu acredito que se nós tivéssemos planejamento, a gente falar o básico, que é, por exemplo, terapia pública, não seria uma novidade em pleno 2025. Então, planejamento, isso não há. O que eu vejo como mãe é que a gente tem um governo com pautas muito populistas. O Centro Multidisciplinar para Crianças Neurodivergentes, o Passaporte Azul, mas principalmente o Centro Multidisciplinar e a Vila Olímpica, agora que vai ter no bairro São Pedro, são projetos e programas que já estavam previstos desde o ano passado. Então, isso não foi um ganho exclusivo do atual governo, isso já vem se falado há muito tempo. E veio a se concluir agora, e as obras da Vila Olímpica se iniciou agora. Mas sobre o Centro Multidisciplinar, é uma medida social, é uma medida que já deveria estar aplicada aqui em Teresópolis, porque até o ano passado nós tínhamos 2.000 crianças com deficiência somente na rede pública de educação, e o Centro Multidisciplinar, ele vem para atender crianças até 12 anos. E aí que está o problema. O autista, a pessoa com deficiência, ela não vai ser criança para sempre, depois dos 12 anos. Como fica a qualidade de vida e a intervenção desse cidadão? E o modo de ingresso nessa clínica, que é outro ponto que eu vejo como extremamente problemática e elitizada, não só eu, mas eu venho ouvindo muitas reclamações das outras mães, é que eles exigem, por exemplo, a maior problemática é o laudo atualizado. Muitas pessoas estão na fila de espera para o atendimento com o neuropediatra há anos. E esse laudo ele não chega em uma única consulta, é um acompanhamento periódico, né, para esse médico dar auxílio a essa criança. E aí, quando essa criança consegue esse laudo, ou muitas das vezes nem chega a ter porque a família desiste e paga um atendimento privado, a administração pública não aceita um laudo vindo de um médico da rede privada. Então, às vezes, a família ela desembolsa 600, 700 reais para pagar um atendimento médico, porque a criança não pode esperar para tomar medicação, a criança não pode esperar para ter uma intervenção, porque o autista ele se desregula, então muitas vezes ele precisa de uma intervenção medicamentosa. E aí, quando essa família se desdobra ali para pagar um valor absurdo em uma consulta e vai tentar ingressar a terapia, simplesmente não aceitam esse laudo. Então, é uma medida social, a clínica, mas a forma de ingresso é elitizada. Só um minuto. Quando o pai vai e tenta o laudo, faz a consulta e busca particular, esse laudo não está sendo aceito, não, só público? É o que eu tenho ouvido de muitas mães, e o critério é que seja feita uma avaliação neuropediátrica, né, que você vá até a ouvidoria SUS, seja encaminhado para o neuro para então receber esse laudo que tem que estar atualizado. E muitas famílias já têm um laudo, mas muitas vezes de um médico particular, porque a fila de espera pelo SUS é gigantesca. E aí esse laudo não é aceito? Ou seja, aquela família que se desdobrou para dar uma qualidade de vida àquela criança, quando finalmente vai conseguir uma terapia, tem esse impedimento. Então, como é que fica? Isso é um problema. Só para a gente fechar esse primeiro ponto aqui, falando do centro, né, o governo anterior ficou 6 anos no poder e efetivamente não conseguiu fazer o centro ou criar nenhum tipo de política pública efetiva. E o atual governo consegue verba e coloca em prática. Pronto. É nesse governo, então não vamos tirar o mérito que o governo teve. Agora, a questão toda, e isso sim é preocupante, é que eu tenho ouvido também, e por isso que eu quis trazer aqui,
As mães falando exatamente da barreira imensa que tem para conseguir acessar. Inclusive, se especula, não sei se é verdade, né, que estaria sendo até moeda de troca política. O vereador tal consegue uma vaguinha, papapá, então, enfim. Como eu não tenho provas sobre isso, eu não vou ser leviano, né, para chegar aqui e afirmar. Mas uma coisa é verdade, aí eu gostaria de te ouvir aqui. É muito difícil conseguir uma vaga. As mães não estão conseguindo. Não estão conseguindo. A entrada é burocrática. A burocracia, ela dificulta extremamente o acesso. Então temos uma porta de entrada com uma fechadura fechada. E essa questão de conseguir um lado já é uma outra problemática, né? Nós temos pouquíssimos neuropediatras na cidade. Alguns deles, as mães evitam ir porque não são bons profissionais. E um dos neuropediatras, que eu nem vou citar nome, mas que é um profissional muito bom, ele acaba ficando sobrecarregado. Então a fila de espera é muito grande. Eu conheço mães que estão desde 2021 aguardando um atendimento. Olha, eu tenho 2 filhos autistas. O meu segundo filho agora foi também diagnosticado. Demorou uma barbaridade para ele ter uma avaliação SUS. Vou te falar que uns 9 meses. Com a minha filha demorou até mais. Ela foi diagnosticada há 3 anos atrás. Você não consegue fazer um exame básico, por exemplo, o eletrocefalograma, você tem que ir para o Rio para fazer. Uma audiometria, você não consegue fazer. Não. Teresópolis, tem que ir para o Rio e tem que esperar a Secretaria de Saúde marcar. Tem que entrar na fila do CISREG para conseguir um oftalmopediatra. E você não consegue o básico, você não consegue um fono, você não consegue nada. Talvez, e aí a gente vai pro intervalo aqui, e eu quero que você me responda depois, talvez a prioridade, o centro é legal, o passaporte azul é legal, mas será que a prioridade não seria exatamente essa? Ou seja, fornecer as consultas, o diagnóstico, o atendimento básico. Uma consulta, por exemplo. Uma consulta. Consulta, exame, tudo isso é básico, né? A terapia também é básico, mas a gente já é um nível a mais. Mas pra gente conseguir subir no segundo degrau, a gente precisa alcançar o primeiro. E aí que tá o problema. Teresópolis é uma cidade com todo esse potencial, que é uma cidade fantasiosa quando você abre os perfis oficiais da cidade, né? Quando você vai enfrentar o sistema na prática, você vê o quanto é mentiroso. Os políticos aprenderam que fazer propaganda é mais importante do que fazer... É um negócio, né? Eles entenderam isso. Então agora eles têm um mundo virtual, uma realidade virtual, né? Utilizam de inteligência artificial para isso, inclusive. Descolado da realidade. Só não são inteligentes como deveriam, porque eles acham que todo mundo é burro, né? E não vê que falta a verdade. E eu tenho batido muito na tecla o seguinte, a verdade está sempre com a população. A população tem que se manifestar para falar a verdade, não é para criticar simplesmente, sabe, Amanda? Já passamos dessa fase em que um grupo político ataca outro porque não está no poder. Isso não é bacana. O que é necessário é o seguinte, que cada cidadão venha se posicionar diante de fatos, ponto. E a gente tem um fato aqui. Sim. As mães não conseguem o acesso ao básico. E nas escolas, como é que está a questão da inclusão, né, dos mediadores? Como é que está funcionando isso? Inclusão é uma palavra fantasiosa. Se você parar para conversar com as mães, como eu tenho feito, você vê que a realidade é diferente, o buraco é muito mais embaixo. As escolas, elas não estão preparadas para receber autistas, pessoas com deficiência, seja ela qual for, não tem absolutamente capacitação, não tem preparo desses profissionais para receber. O que a gente vê são pessoas que amam o que fazem e se desdobram para fazer aquilo da melhor forma possível. Mas dizer que as escolas estão preparadas para isso seria uma mentira. Hoje, as crianças com deficiência, no geral, se tiver o laudo, né, tem essa questão que a gente volta ao primeiro passo, que é conseguir o laudo, elas têm direito a um profissional de apoio, né, que não é profissional, e esse é o ponto. Ele não recebe nenhum tipo de capacitação. Hoje, os mediadores nas escolas são trabalhadores do POT, né? O Programa Operação Trabalho. Não recebe nenhum tipo de capacitação para lidar com essas crianças. Então, essas crianças, elas ficam ali, muitas das vezes, sem conseguir acompanhar o desenvolvimento anual, muitas vezes sem aprender e vão para a escola puramente por interação social. Então, essa criança não evolui, essa criança não aprende, aí tem a burocratização do acesso à terapia. Mas fato é que Teresópolis precisa de concurso público. Isso na área da saúde, na área da educação, a gente
gente está com um sistema de trabalho municipal muito defasado, mas pontualmente na educação não é mais viável que estas crianças continuem sendo cuidadas por pessoas que não recebem capacitação. Hoje acontece que, recentemente, recebemos uma verba de R$100 mil para capacitar esses trabalhadores do POT, mas se eles trabalham por 2 anos, na minha visão, enquanto mãe, isso é dinheiro jogado fora, porque eles não vão ter tempo suficiente para aplicar. Quando essa criança finalmente consegue criar um vínculo familiar com essa pessoa, para se sentir confortável, para interagir, para finalmente conseguir aprender, esse profissional vai embora e cicla. Então, esse tempo de 2 anos, nesta situação, é ridícula. Aliás, sobre o POT, né, a Justiça deveria avaliar se todas essas pessoas que fazem parte do POT, elas estão de acordo com o programa. O programa tem uma lei, uma legislação, né, para regular isso, e, salvo engano, eu acredito que as pessoas que têm acesso, que deveriam ter acesso a esse programa, não poderiam trabalhar com crianças ou esse tipo de atividade. Então são coisas que a gente tem que pensar, apesar de que eles têm sido, sem dúvida nenhuma, essas figuras que ocupam esses cargos, muitos deles, né? A gente viu no governo passado o vereador dizendo que tinha 30 potes. 30, 300 Outros potes. vereadores dizendo que tinham 300 potes. Olha só que coisa. Eu tenho pote. Pareceu um amigão, né? Um amigão. Ou seja, em vez de atender o programa, que é um programa de inclusão também, um programa Sim. de acesso ao trabalho, né? Para Integração muita ao mercado gente, de trabalho, para né? muita gente que não teria essa oportunidade de voltar a ter a oportunidade de ter o acesso. E esse programa é feito dessa maneira estranhosa. Infelizmente, nessa cidade aqui, né, o Poder Judiciário precisava ser um pouco mais enérgico, o Ministério Público. Eu vejo falta de energia, no mínimo, né? Para não ser leviano, no mínimo falta de energia do Poder Judiciário nesses casos. É preciso olhar com atenção essa coisa do Também pote. a fiscalização dos próprios vereadores, que alguns deles usam disso como moeda de troca, né? Porque os vereadores, eles estão ali para fiscalizar. E muitas das vezes não é o que fazem, né? Não é o que acontece. A Câmara atual ela é vista como uma Câmara bem leniente, uma Câmara bem pacífica, né? Uma Câmara que se relaciona bem próximo com o governo, e nada contra. Se os vereadores acham que ser base de governo é o melhor caminho, né? Que a cidade pelo menos saibam qual é a postura dos vereadores. Nunca se viu um silêncio tão ensurdecedor em uma cidade, né? O resultado da postura da Câmara é o resultado que vai ser visto nas ruas. Então a população tem que só ter a capacidade de julgar, né? Porque custa caro quando você simplesmente vota nesse tipo de político. Mas custa caro pra gente, Bruninho. Para todo mundo, né? Para a cidade por quê? inteira, inclusive para esse cidadão que às vezes pegou um trocado, né? E votou com um trocado, custa caro para ele também. Porque eu duvido muito que se os vereadores passassem um tempo na nossa pele, vestissem a nossa pele, eu duvido que eles já não teriam feito, fiscalizado e exigido algo para mudar o que vem acontecendo há anos, né? Eu duvido muito. É porque é muito fácil quando você entra em um serviço público e você tem ali 1001 vantagens e privilégios, mas quando você enfrenta o sistema, quando você não tem 600, 700 reais para pagar uma consulta para o seu filho, comprar um remédio, você não tem como pagar um plano de saúde, terapia, que é absurdamente caro a sessão, é muito fácil você bater no peito, colocar um símbolo do autista, subir lá na Câmara, né, dos vereadores e falar que você abraça a causa. É muito fácil você levantar uma bandeira que você não veste, porque essa dor não é sua. Verdade. Inclusive o presidente da Câmara, ele se intitula o vereador, né, da causa autista. É bem interessante. Agora, vamos ao que importa aqui, que são as nossas crianças. A gente percebe que continua tendo dificuldade com relação à saúde, ao acesso básico, à consulta, exames básicos. O acesso ao centro de terapia também é difícil, está sendo difícil. As escolas, a gente tem todo esse problema de inclusão. E o passaporte azul, como é que está funcionando isso? As mães estão tendo acesso? Você ouve as mães dizendo, já começou o programa? Você tem informação sobre isso ou não tem informação clara sobre Bruninho, isso ainda? Toda e qualquer política pública que venha para nos beneficiar é muito bem-vinda. É uma iniciativa muito boa, né? A ideia é boa. Democratizar esses espaços onde muitas famílias não conseguem pagar, porque quando a gente não consegue nem a saúde, lazer é um privilégio. Sabe por quê? Criança doente não brinca. Então, democratizar esse espaço é realmente uma iniciativa muito boa, mas o que eu tenho ouvido, tá? Porque eu ainda não sou beneficiária ainda do Passaporte Azul, espero um dia poder
poder contemplar, mas o que eu venho ouvido por aí é que as famílias reclamam que as famílias trabalham segunda a sexta, as crianças estão ou deveriam estar nas escolas de segunda a sexta, mas o acesso a esses espaços é de segunda a sexta, em horário comercial. Então, como que você consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Ao final de semana, não é possível entrar, a não ser que seja sócio. Então, a gente fica numa balança de aonde é benéfico, né, para o sócio e até onde vai realmente esse acesso dessas pessoas. Então, o que da questão tá aí? É uma coisa que a gente precisa ser discutido e seria muito interessante eles abrirem, né, esse lugar de fala para ouvir as famílias. É verdade. Inclusive, a gente abre espaço aí para a prefeitura, se quiser falar sobre esse assunto, tá? O nosso programa está aberto. Esse é um assunto muito caro para a gente. E, Amanda, a gente precisa muito de pessoas como você trazendo para cá, para o ar, os questionamentos mesmo, né? E a gente espera poder chegar aqui numa próxima oportunidade e falar assim, poxa, olha que legal, tá acontecendo, né? Melhorou, a gente já está tendo acesso às consultas, e a gente vai reconhecer isso, tá? Diferente aí de algumas linhas de trabalho de imprensa, a gente aqui reconhece quando é feito e quando não é feito a gente vai cobrar. Porque não tem jeito, não tem solução. A população precisa ser respeitada. E se a gente estiver ganhando, a gente precisa reconhecer. Direito, não agradecer, tá? Esse negócio de agradecer político, isso porque não é favor para ninguém. Não é favor, é dinheiro público, né? Tudo isso é dinheiro público. Por exemplo, o passaporte azul não é bondade do prefeito. A empresa vai ter um benefício fiscal, de isenção, né? De dinheiro público, e aí o indivíduo o cidadão vai ter o direito. Quer dizer, não é o prefeito que está dando isso, o prefeito está colocando em prática uma política pública, mas é o dinheiro do contribuinte que vai dar esse acesso. Então é necessário pensar nisso tudo, né? No passaporte azul a gente espera que funcione, que algumas mães, e você, mãe, que está sendo contemplada e beneficiada, também pode mandar mensagem de áudio para a gente, tá? A gente quer colocar aqui no ar, se isso for real, se isso for verdadeiro, a gente quer colocar aqui, porque a gente espera que mais políticas públicas sejam feitas, né, Amanda? Para a gente concluir. E que tragam outras mais, né? Precisamos de muitas. Muitas. Né? Mas se começar por ter médico atendendo, dando laudo, dando consulta e exame, já vai ser um avanço gigante. É um ganho, porque aí a criança que tem laudo, a família que tem esse primeiro atendimento consegue se aproveitar das demais políticas públicas, porque essa é a porta de entrada. Nós vamos combinar assim, né? Fica aqui o recado para o prefeito Leonardo Vasconcelos. Quando começar a funcionar, a Amanda vai voltar aqui e vai falar, olha, já está tendo consulta. Tivemos um ganho, finalmente. Tivemos um ganho, está tendo consulta, exames, ela vai voltar aqui para falar isso. E é esse o objetivo da comunicação, do rádio, da imprensa, é atingir o objetivo. Muito obrigado. Suas considerações finais para a gente encerrar, meu tempo já estourou. Pois mais uma vez eu quero agradecer essa oportunidade de falar aqui, porque nós precisamos cada vez mais de espaços de fala, né? E quanto mais pessoas que puderem falar, né, sobre a luta dessas pessoas, pra gente é melhor, assim como o CONDEF, né, que deveria ter poder deliberativo também para tomar as decisões que beneficiem esse grupo de pessoas neurodivergentes. E no final é isso, não adianta a gente ter política pública se a porta de entrada está trancada. Esse é o grande quê da questão. Vamos começar por aí então, prefeito. Eu quero que a Amanda volte aqui falando que agora tá mais fácil conseguir consulta e exames. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigada.